Fala família cartoleira, vamos agora para mais um vídeo aqui do canal Mania de Cartola. Eu sou Evandro, sou administrador aqui do canal e hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre valorização, galera, que é muito importante, principalmente no início do campeonato, porque tem uma oscilação maior, tanto para mais quanto para menos. Os jogadores que são mais baratos ali, que estão indo bem, tendem a ganhar bastante cartoletas, e os que têm valor alto, que vão mal nesse começo, tendem a perder muito. Então a gente tem que tomar bastante cuidado para nesse começo acumular o máximo de patrimônio, para quando tiver as rodadas mais caras, né, você poder escolher os melhores jogadores de cada posição, poder estar colocando no seu time, beleza? Sem mais enrolação, bora pro vídeo! Então família, antes de estar mostrando para vocês algumas boas opções de jogadores que tem um potencial interessante de poder estar pontuando bem e também estar valorizando, por causa que o valor deles é mais baixo e eles precisam de menos para poder começar a valorizar, você tem que ter ciência disso, que quanto maior o valor do jogador, mais ele precisa poder começar a valorizar. Como mostra nessa tabela aqui, que foi tirada do Cartola FC, né, que é a liga dos cartoleiros clubistas postaram, quanto maior o valor do jogador, mais ele precisa poder estar valorizando. Essa tabela aqui mostra o preço do jogador e o mínimo que ele precisa fazer para começar a valorizar. Você pode perceber que aqui os jogadores que têm menor valor precisam de muito menos para poder começar a valorizar, enquanto os jogadores de valor mais alto precisam de muito. Vamos dar um exemplo para você bem prático. Vamos supor que você coloque o Gabigol na primeira rodada. O Gabigol, se não me engano, vale 22 cartoletas, né? Ele precisa de fazer pelo menos 9,9 pontos para começar a valorizar, para começar só. O que acontece? Vamos supor que ele vá mal na partida contra o Palmeiras, não faça gol, não dê assistência, faça uma pontuação abaixo disso aqui. Ele vai começar a desvalorizar. E quanto maior for a distância dessa pontuação de 9,9, que é o mínimo que ele precisaria para começar a valorizar, maior vai ser a desvalorização, ok? Um exemplo oposto. Vamos supor que você coloca um atacante que vale 5 cartoletas, Gilberto, por exemplo. Vamos supor que ele faça gol, dê assistência, faça uma baita mitada. A pontuação dele vai passar muito além desse 2,25 que ele precisaria atingir para começar a valorizar. Ou seja, a valorização dele vai ser bem alta e você vai ganhar bastante cartoleta se você escalar ele, entendido? É assim que funciona. Antes de estar passando aqui para os jogadores posição por posição, eu vou mostrar para vocês como vocês podem estar fazendo para poder calcular aproximadamente, né, ter ali uma estimativa de qual pontuação o seu jogador precisa fazer. Vamos usar o exemplo aqui do Walter. O Walter custa 5 cartoletas. Vou colocar aqui valor 5. O mínimo para ele começar a valorizar é 2,1. Vou colocar aqui o 2,1. Aqui foi feita uma regra de 3, primeiro multiplicou o cruzado e esse resultado dividiu por 5, como vocês podem ver aqui na fórmula, ó. Deu 42. Agora vamos conferir. Vamos colocar aqui o valor do Walter, igual ao valor dele, que é 5 cartoletas. Opa, olha lá, bateu com o 2,1 aqui. O que isso significa? Que você pode pegar o valor dele, multiplicar por 0,42, que nem está aqui nessa fórmula, aqui 0,42, e quando você dá o Enter, vai bater com o valor mínimo para valorizar, ok? Vamos usar um outro exemplo aqui para ver se vai ficar aproximado. Lembrando que esse 42 pode variar para mais ou para menos, mas é uma estimativa ali aproximada, né? Vamos colocar aqui o valor do Richard, que vale 6 cartoletas, precisa de 2,5 para começar a valorizar. Olha lá, baixou ali um pouquinho, mas ficou ainda bem próximo de 42, ó. Aqui também ela está igual, 6,6. O mínimo para valorizar mudou porque calculou aqui com o 6, estava aqui que foi alterado, né? Então aqui, para achar o valor exato que o Richard precisaria, ia multiplicar por 0,41667, ok? Aí é aproximado, galera, é uma estimativa, caso você não use algum aplicativo. Mas se você conseguir usar algum aplicativo ou algum site poder estar acompanhando isso aqui, o valor mínimo para valorizar de cada jogador é muito importante, não só agora no início, mas durante o campeonato também, beleza? E seguindo aqui com as dicas posição por posição, vamos começar pelos goleiros, galera. Eu trouxe aqui para vocês 3 goleiros que eu considero bastante interessantes poder estar escalando nesse início, visando pontuar e também valorizar, que é o foco principal desse começo de campeonato. Os três goleiros precisam de bem pouco para começar a valorizar. Vamos começar falando aqui do Walter, que é um goleiro que foi durante anos e anos no Corinthians, né?
que ficou na sombra do Cássio, mas sempre quando ele tinha a oportunidade de estar jogando, não comprometia, fazia boas atuações, inclusive para Cartola no ano passado, né? Fez algumas pontuações bem interessantes. Esse ano ele está aí no Cuiabá, que vai pegar o Juventude logo de cara, e o Juventude eu não acredito que vai oferecer tanto perigo assim para o Cuiabá, mas acredito que tem até uma boa possibilidade de ter SG para esse jogo para o Cuiabá, né? E fora as defesas que o Walter pode estar fazendo durante o jogo. E isso precisa de 2.1 para poder estar valorizando. Mas se ele já segurar aí o SG, já vai ter uma valorização interessante, beleza? Uma aposta um pouquinho mais ousada vai ser o Richard, que também precisa de pouco para valorizar, mas vai pegar o Grêmio, tem ali um poder ofensivo bem acima da média, tá numa boa fase também, vai finalizar bastante provavelmente, o Richard vai ser exigido, e não pensando em SG, mas pensando nas defesas que ele pode estar fazendo, considero ele também uma boa opção. O João Paulo, para quem jogou Cartola ano passado, sabe também do potencial dele, logo assim na estreia dele, quando ele teve oportunidade, fez bastante defesas difíceis, vai pegar um ataque também bastante interessante, que é o ataque do Bahia, comandado lá pelo Gilberto, que está fazendo um gol adoidado aí nessa temporada, e acredito que o João Paulo vai ser bastante exigido nesse jogo, até porque a zaga do Santos não está muito bem nesse início de temporada, né? Tomou bastante gols no Campeonato Paulista, e por isso eu considero ele como uma boa opção, visando só as defesas, também não é um goleiro você pensar para SG. Beleza? Então o Val tem uma posição um pouco mais conservadora, deve ser inclusive o goleiro mais escalado da rodada, né? Foi até eleito bom e barato lá pela eleição feita pelo Cartola FC. O Richard e o João Paulo mais visando as defesas que eles podem estar fazendo por causa dos confrontos, beleza? E seguindo aqui com as laterais, galera, já de cara eu falo para vocês que qualquer um desses laterais que manter o SG já começam a valorizar. Apesar que tem alguns casos que eu acho mais complicado de manter o SG, tipo o caso do Flamengo aqui contra o Palmeiras, não acredito em SG para esse jogo. O Galo também acho um pouquinho difícil, apesar que o Cuca tá acertando lá a defesa do time, mas qualquer um desses que manter o SG já começa a valorizar. Começando falando aqui do Kelvin, que é um lateral bem ofensivo, é bem presente no ataque, custa apenas 3 cartoletas, precisa de 1.2 para começar a valorizar. É um lateral que dá bastante assistência, acredito que o Furacão deve ir com tudo para cima do América Mineiro e deve ter um resultado positivo. Apesar da defesa do América Mineiro ser muito consistente, acredito aí que seja jogo para 1, talvez 2 gols de diferença a favor do Atlético. Seguindo com o Felipe Luiz, ele não precisa nem falar muita coisa, dispensa comentários, principalmente voltados para desarmes. É um lateral bastante positivo nesse scout, desarma bastante. E como ele precisa de apenas 2.1 para começar a valorizar, acredito que só com desarme ele deve passar dessa pontuação contra o Palmeiras, ok? O Wendel é um lateral que ano passado estava no Inter, que esse ano está no Cuiabá, que acredito que deve manter o SG contra o Juventude e custa apenas 5 cartoletas. Quem sabe também ele possa dar uma assistência. Eu lembro que no Inter também ele era bem presente no ataque, participava bastante, né, do trâmite ofensivo do time, então quem sabe até ele participe de algum gol aí dando assistência. Seguindo aqui com o Lucas Piton, galera, é um lateral que é bem presente no ataque, ele está muito bem nesse início de temporada, ele precisa de bem pouco para começar a valorizar, apenas 1.7, ele custa 4 cartoletas. E o Lucas Piton tem uns números bem interessantes nesse começo de temporada aí. Nessa temporada de 2021, dos 12 jogos que ele participou, o Corinthians manteve 5 saldos de gols, ele já fez um gol, deu 2 assistências e foram 17 desarmes. 17 desarmes em 12 jogos, hein? Então eu vejo ele com uma ótima opção aí também para poder estar escalando aí nessa primeira rodada. O Abner Vinícius também precisa de bem pouco para valorizar, um pouco mais do que os outros do que eu já falei, mas considerando que o Furacão joga em casa contra o América Mineiro, é uma boa chance aí do Furacão estar mantendo o saldo de gols, né? Então, vejo também como uma boa opção. Seguindo aqui com o Moisés, também jogando em casa contra o Sport, o Inter deve ir para cima com tudo. É bem possível que garantam o SG, já que o ataque do Sport não é lá isso tudo, então vejo também como uma ótima opção poder estar escalando aí. O Moisés é bem ofensivo, participa de bastante gols, inclusive no final da temporada passada estava bem presente no ataque, dando bastante assistência, fazendo os cruzamentos que às vezes o resultado vingou. O Inter deve ganhar até com uma certa facilidade, acredito eu, apesar que na última temporada, né, foi um dos jogos que decidiu o campeonato, né, mas esse ano acredito que o Inter está com o time mais entrosado, o time mais encorpado, né, comandado lá pelo Ángel Ramírez, então acredito que o Inter deve ganhar até com uma certa tranquilidade, né? O Sport aí jogando em casa deve fazer até 1, 2, quem sabe até 3 gols.
Seguindo aqui com o Guilherme Arana, um lateral bem ofensivo. Para quem jogou o Cartola FC ano passado sabe que ele era bem presente no ataque, participava de bastante de gols, tanto fazendo quanto dando assistência. Então acredito que o Galo vai com tudo para cima do Fortaleza, deve estar fazendo 1, 2, 3 gols e deve até ganhar com uma certa facilidade. Precisa estar fazendo somente 3,7 para poder começar a valorizar, então vejo também como uma boa opção que você está escalando logo de início, beleza? E fechando aqui com o Saravia. O Saravia, quem jogou ano passado sabe que ele tem um potencial absurdo para poder fazer desarmes. O Saravia, eu até coloquei aqui, mas estou com um pouquinho de pé atrás, mas por precisar de somente manter o SG para começar a valorizar, eu considero até ele uma boa opção. Quem lembra aí no ano passado, né, antes da lesão de joelho, né, que ele teve uma lesão grave e acabou tirando ele do resto do campeonato, ele vinha pontuando muito alto só com esse scout de desarmes, né? Mas acredito que o mais provável é que o Inter ganhe até com uma certa tranquilidade do Sport, ok? E agora aqui passando para os zagueiros, eu trouxe aqui algumas opções que eu considero bem interessantes de você estar escalando aí no início, poder estar valorizando também e estar ganhando cartoletas, que é o foco principal, né, galera? Trouxe aqui o Raul Gustavo, né? O Corinthians pega em casa o Atlético Goianiense, é bem possível que até ganhe um SG. O Zé Gabriel também, que precisa de pouquíssimo para valorizar, também visando aí o SG do Inter contra o Sport, precisa de somente 1,7, então se garantir o SG já começam a valorizar. O Léo Ortiz jogando fora de casa. Ué, Evandro, mas fora de casa? É, fora de casa. Lembra do ano passado que ele era um zagueiro muito forte nos desarmes? Então, ele continua muito bem nesse scout. No Campeonato Paulista tá indo bem. Na Copa Sul-Americana também está indo muito bem. E acredito que no Campeonato Brasileiro novamente ele vai fazer uma boa atuação até o final do campeonato. Pedro Henrique, que também visando os desarmes e também, quem sabe, um SG contra o América Mineiro jogando em casa, precisa de somente 2,9 para poder começar a valorizar. E por último aqui o Miranda, jogando em casa, né? O São Paulo vai pegar o Fluminense. Não acredito em SG para esse jogo, apesar que o Crespo está ajeitando bem o time do São Paulo, está ficando um time bem mais competitivo e bem menos exposto do que era o time do Diniz. Quem sabe até rola em SG, mas não acredito que vai ser um jogo de gols para ambos os lados. Mas visando os desarmes, que o Miranda anda muito bem nesse scout no Campeonato Paulista e também na Copa Libertadores, visando desarmes, acredito que ele deva passar dessa pontuação e assim esteja valorizando, né? E você ganhando cartoletas com a escalação dele. E quem sabe também a bola parada, que é muito forte do Miranda, né? Ele chega bem para poder cabecear, né? Nos escanteios e nas faltas próximas da área. Pensando nessas possibilidades de scout, vejo como uma boa opção para poder estar escalando também. E seguindo aqui com a parte mais ofensiva, né, das opções, aqui já pensando em gols, em assistências, ou em alguns casos até mesmo desarmes, como é o caso do Richard, que é um meia muito forte nos desarmes, que vai pegar o América Mineiro em casa. Acredito que ele vai passar dessa pontuação aqui só com os desarmes, então vejo como uma boa opção para poder estar escalando. E também de vez em quando chega no ataque também, não é tão frequente, mas é uma boa opção. E já pensando um pouquinho mais em gols e assistências, temos o Luan como uma boa opção também, precisa somente 2,5 para começar a valorizar. No Pejo, lembrando aquele Luan de 2017, foi campeão da Copa Libertadores com o Grêmio. Ele tem feito umas boas atuações nessa temporada e vejo ele como uma boa opção aí ofensiva, né, poder tá pontuando aí e tá valorizando também. E o mais alto que tem o Diego também, que precisa de 3,3 para começar a valorizar. Ah, mas o Diego, pensando em desarmes, que ele está jogando agora de volante, e também nas faltas que ele costuma sofrer ali na saída de bola, que ele costuma carregar bastante a bola, fazendo aquela transição zaga-ataque, e ele costuma sofrer bastante falta nos jogos do Flamengo. Então, pensando aí no desarme e também nas faltas sofridas, eu vejo aí o Diego como uma boa opção. De vez em quando ele dá uma chegada também no ataque, finaliza, mas é um pouco mais raro agora que ele está jogando um pouco mais recuado. O Otero eu também vejo como uma boa opção ofensiva, já que ele finaliza muito e o Atlético Goianiense costuma dar um pouquinho de espaço ali na intermediária. Se abrir, se der espaço, o Otero vai pegar e vai chutar mesmo. Ele não tem essa, ele arrisca mesmo, tem bastante qualidade no chute, então eu vejo ele também como uma boa opção aí de estar participando de gols também do Corinthians, tanto na bola parada quanto de finalizações de fora da área. E ele precisa de somente 3,3 para começar a valorizar. Acredito que só com finalização ele deve já ficar bem perto, ou até mesmo passar dessa pontuação. E quem sabe ele participa de algum gol, dá uma assistência, ou também faz algum gol, já que ele chuta muito. Então, assim valorizando ainda bem mais.
E a última opção que eu trago para vocês aqui é o Rodriguinho, né? Um pouquinho mais caro, custa 10 cartoletas. Ele precisa de 4.1 para começar a valorizar. E vai jogar contra o Santos, né? O Bahia vai jogar em casa. O ataque do Bahia está muito eficiente nesse começo de temporada, comandado pelo Gilberto e também pelo Rodriguinho. Mas o Bahia vive ótima fase, tem feito muitos gols, acabou de ser campeão aí da Copa do Nordeste, fez uma campanha muito boa, eu vejo com muito bons olhos também. O Rodriguinho participa bastante das jogadas ofensivas, às vezes bate pênalti também, às vezes o Gilberto bate, mas eles ficam nessa alternância aí. E também vejo como uma boa opção, já que o Santos tem tomado bastante gols, né? Só no Paulista, se eu não estou enganado, o Santos tomou 19 gols em 12 jogos, tá tomando muito gol aí o Santos. Então vejo aí como uma boa opção também poder estar escalando nesse começo. Seguindo aqui com as opções mais ofensivas agora com os atacantes, né? Essas opções que eu considero como as mais interessantes poder estar escalando, visando pontuar e também valorizar. Primeiro aqui o Vitinho, que vai pegar o América Mineiro em casa. O Furacão deve ir para cima. O Vitinho é um atacante rápido, sofre bastante faltas, finaliza bem, tem feito gols nesse início de temporada, tanto no Campeonato Paranaense quanto na Sul-Americana, então vejo com muito bons olhos. Inclusive no último clássico que teve, no último Atletiba, né, ele fez 2 contra o Coritiba, então está muito bem nesse começo de temporada. O Gilberto também é outro que está muito bem nesse início, é um atacante que finaliza muito, foi artilheiro da última Copa do Nordeste, que o Bahia foi campeão em cima do Ceará. Vejo como uma ótima opção também, visto que vai pegar o Santos, que não está muito bem. A zaga do Santos não está se entendendo, está batendo cabeça, tem tomado bastante gols, então acredito que o Bahia tem tudo para poder fazer gols nessa partida, mesmo estando o João Paulo defendendo, né, que é um ótimo goleiro. E olho nesse atacante aqui, galera, Perotti, da Chapecoense, vejo com muito bons olhos, acredito que vai ser um atacante que vai se destacar bastante nessa temporada 2021, né, no Campeonato Brasileiro. Ele já fez 14 gols no Campeonato Catarinense, apesar que estadual não é um grande parâmetro de comparação, mas ele tem o dobro de gols do segundo colocado na artilharia do campeonato, para vocês terem uma noção. O atacante está muito bem, está em ótima fase, também na segunda divisão também foi muito bem, foi um dos principais destaques aí da Chapecoense na subida, né, no acesso para a primeira divisão. É um atacante que vai dar muito o que falar ainda nessa temporada. E fechando aqui as indicações para ataque com o Pablo, galera, que está custando somente 7 cartoletas, precisa de 2.9 para começar a valorizar e está muito bem no comando do ataque do São Paulo, tem sido inclusive um dos principais atacantes da equipe, tem feito gols no Paulista, também na Libertadores. Eu vejo com muito bons olhos agora nesse novo esquema que o Crespo vem usando. O Pablo tem saído muito bem, tem sido muito mais móvel do que quando ele jogava no comando do Diniz. E agora fechando aqui as indicações com os técnicos, né, que é uma posição que é bem importante, e é como é a pontuação do técnico. É a média da pontuação do time, né? Então, o primeiro aqui, o Alberto Valentim, que precisa somente 0.8 para começar a valorizar. O Cuiabá joga em casa contra o Juventude. É até possível que mantenha o SG, e se manter o SG vai subir bastante a média do técnico. O Dado Cavalcante, que está no comando do Bahia, que vai pegar o Santos jogando em casa, precisa de bem pouco para valorizar, somente 1.7. O Antônio Oliveira, do Atlético Paranaense, que vai jogar em casa contra o América Mineiro, precisa de somente 2.1 para começar a valorizar. E por último aqui o Miguel Ángel Ramírez, né? Precisa de 3.3, acredito que o Inter ganha com uma certa facilidade do Sport e quem sabe até para um placar um pouco mais elástico, então acredito que o Miguel Ángel Ramírez deve fazer uma boa pontuação aí, quem sabe até acima de 5 pontos. Então, fechando aqui, essas são as indicações que eu considero as principais assim, para você estar escalando desse começo de temporada, visando pontuar e também visando ganhar cartoletas, acumular patrimônio, beleza? E fechando o vídeo de hoje aqui, família, com esse esboço de time pensando em pontuar e também em valorizar, que é o principal foco desse começo de campeonato. Mas, claro, para valorizar não basta você colocar um jogador barato, você tem que colocar um jogador barato que tenha um potencial de estar fazendo uma pontuação razoável para poder valorizar, né? Passando sempre aquele mínimo que ele precisa poder começar a valorizar. Se ele passar muito mais daquele mínimo, melhor ainda. O time aqui com Walter no gol, a zaga com Pedro Henrique e Léo Ortiz, as laterais com Kelvin e Lucas Piton, o meio campo com Otero, Richard e Luan, e o ataque com Vitinho, Gilberto, o capitão tem a pontuação dobrada, e o Perotti completando o ataque. O técnico, o Alberto Valentim. Lembrando, galera, que a semana vai sair o time principal do Mania e o time tiro curto também, beleza? Vou estar dando
mais umas dicas para vocês durante a semana e até o fechamento do mercado vai ter bastante conteúdo interessante para vocês, tanto aqui no canal quanto também nas nossas redes sociais, estão aqui acima, beleza? Gostou do vídeo? Deixa aquele likezão maroto. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal e vambora para essa temporada 2021 que está quase começando, galera. E eu não vou cegar enquanto você aí não estiver mitando nas suas ligas. Tamo junto, família. Valeu!